você que vem a primeira vez, nós estamos numa série chamada Ser Humanidade, e eu venho falando sobre temas de humanidade mesmo, entendendo que a espiritualidade é espiritualidade para nos restaurar a ser humanidade. A espiritualidade do reino é a espiritualidade do reino para ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Então já falamos sobre perdão, já falamos sobre desconstrução humana, esse processo maligno pelo qual a gente passa de uma forma tão célere nesse tempo presente. Nós estamos doentes. Falamos sobre essa desconstrução por um monte de tempo. Depois falamos sobre o esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente tem que lutar para que o nosso amor nos esfrie, porque nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 13 que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai, não é? E começamos na semana passada, na terça-feira passada, a falar sobre amor em movimento, na semana retrasada, e depois de amor em movimento, aí sim, na semana passada, nós começamos a falar sobre solidão. E solidão é um tema que pega geral, porque na pós-modernidade nós somos solitários. Eu costumo dizer que quando a pós-modernidade chegou, não nos encontrou preparados para ela. A pós-modernidade já está passando, estamos na transmodernidade e nós não nos acostumamos, nós não nos adequamos à pós-modernidade. Ela nos atropelou assim, violentamente, mas feio, acabou com a gente. Já estamos na transmodernidade e a gente ainda não se adaptou. As mudanças são muito rápidas. Então nós somos muito sós. Então a gente começou a falar sobre solidão. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui rápido do que nós falamos na terça-feira passada e na quinta. E a gente continua hoje, tá bom? Então eu vou desligar aqui por amor a vocês, que é para vocês não se distraírem comentando ou lendo, tá bom? Então nós falamos sobre solidão. Na semana passada tomamos Gênesis capítulo 2, verso 18. Boca do Senhor que diz: não é bom que o homem esteja só. Diagnóstico do Criador. Possível? Sim, óbvio. Bom? Jamais. Não é bom que o homem esteja só. Então solidão nunca foi projeto de Deus para suas criaturas. Nunca foi. Então não é ideia de Deus. Deus nos fez seres sociáveis, sociais, seres de encontro. Então, se não é bom só é bom com. Então, o texto está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro. Então, se não é bom que o homem esteja só, por que Jesus buscou a tal da solidão ou solitude em alguns momentos na vida? Então, nós lemos 3 textos onde Jesus buscou a solidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte, anoitecer, estava ali sozinho. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho e eles calaram-se. João 6, percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte sozinho. Aí nós citamos Rousseau, que diz que o homem é absolutamente só. Fizemos alusão a esse ser que nos habita, que só a gente conhece. Esse Neil que vos fala é o Neil público. É o que você conhece. Esse é um. Mas há um Neil em mim que só eu conheço. Há um Neil em mim que ninguém mais nesse planeta conhece. Nem a esposa com quem eu estou casado há 33 anos. Faz agora dia 3. Tem um ser em você que lá no teu inconsciente, no teu subconsciente, que é teu. E esse ser é absolutamente só. E quando a gente se encontra? Quando a gente se encontra, diz Rousseau, a gente se torna um ser moral. Por quê? Porque a gente desenvolve o script social. Eu fiz alusão a essa roupa aqui, ó. A gente não usa roupa porque o nosso corpo precisa. A roupa não é uma resposta para o corpo. A roupa é uma resposta para o teu olho.
para o olho do outro. Eu só uso roupa porque vocês enxergam. Se vocês não enxergassem, eu não precisava usar roupa. Você só usa roupa porque eu enxergo. Então a tua roupa é uma resposta para a necessidade do meu olho, não do teu corpo. Por quê? Porque nós somos seres sociais, seres morais. Se tem um olho em nós, a gente desenvolve o script, nasce o personagem. Então, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, ele fala de uma solidão. Qual? Dessa solidão social, porque aquela lá no fundo, aquela lá não tem como matar, não. Aí nós partimos de dois princípios, de duas indagações. Depois vai lá no canal, ouve os outros estudos. Bom, se mesmo acompanhados estamos absolutamente sós, de que solidão fala Deus quando diz que ela não é boa? Então, nós somos seres absolutamente sós. E quando estamos com alguém, nasce o personagem. Então a gente continua só. Então a gente está só, sozinho, e a gente está só acompanhado. Ora, se a gente está só de qualquer jeito, de que solidão fala Deus quando não é bom que o homem esteja só? Segunda pergunta, que é sobre a qual nós vamos trabalhar hoje. Se estamos sós, sozinhos, e estamos sós acompanhados, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? A primeira pergunta nós respondemos na quinta-feira passada. Se estamos sós, sozinhos ou acompanhados, estamos absolutamente sós, e não é bom que a gente esteja só, de que solidão fala Deus quando ele diz que não é bom que esteja só? Aí eu respondi, ele fala da solidão que porque adoecida só nega a possibilidade do encontro, só nega ao sujeito a possibilidade do encontro. Então nós estamos falando sobre essa solidão que adoece. Aí eu falei, não é a solidão que faz mal, é o mau uso dessa solidão. Tanto é que Jesus, a palavra de Jesus diz que não é bom que o homem esteja só. Jesus buscou tal solidão várias vezes. Então, qual é a solidão que faz mal? É a solidão que, quando adoecida em mim, me impede de me encontrar. Me impede de continuar sendo o que eu sou em essência, um ser sociável, um ser de encontro. Então, o poder da solidão em cada um de nós será a proporção da relação que nós temos conosco mesmos e não com o outro. Nós falamos sobre isso profundamente. Então, não é a solidão que faz mal, é o mau uso dela, porque nós não temos como estar sós. Vamos falar sobre isso hoje. Vai prestando atenção. Quando é que a gente usa mal a solidão? Primeiro, imaginando que o outro é o remédio para o fim dela. Não é. Eu estou sozinho, então o outro vai matar essa solidão. É errado. Isso é um mau uso da solidão. Porque ninguém tem o poder de gerar plenitude em nós. Ninguém tem o poder de matar todas as carências em nós. Quem transfere para o outro essa esperança de matar a solidão ou gerar plenitude, vai se frustrar. Por isso essa frustração ampla, geral e irrestrita nas relações humanas. Ninguém pode fazer isso. Depois leia lá porque foi profundo. Fazer isso é reduzir o outro a um subalterno. É reduzir o outro a um remédio. Quando a gente reduz o outro a um remédio para a nossa necessidade, nós cometemos um pecado grave porque reduzimos um semelhante, por quem Jesus morreu, para quem Deus tem plano, para quem Jesus deu a vida, a quem Jesus ama com amor eterno, e a gente, quando transforma o outro no remédio para nós, a gente peca. E a gente não mata a solidão, falamos sobre isso profundamente. Não faça isso jamais. Então, quando é que a gente usa mal a solidão? Quando a gente transfere para o outro a obrigação de matar a nossa solidão.
Aí nós vemos uma perversidade. Nós vemos gente que está sozinha, sendo carcomida pela solidão, e nós vemos gente casada sendo carcomida pela solidão. A gente vê gente no quarto sendo carcomida pela solidão, e a gente vê gente no meio da igreja, no meio da multidão, sendo carcomida pela solidão. Porque o poder da solidão será a proporção não da relação que a gente tem com outrem, mas a partir da relação que nós temos conosco mesmos. Então, quando é que a gente usa mal a solidão? De que solidão fala o Gênesis? Que faz mal essa solidão que faz do outro remédio. Não faça isso. Você quer matar a sua solidão? Primeiro resolva seu problema consigo mesmo. Depois se relacione. Se você se relaciona antes de resolver-se consigo, certamente você se relaciona para deixar de se relacionar. Vai se frustrar de novo. Então, está resolvido a primeira pergunta. Hoje nós vamos à segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Relembrando. Se estamos sozinhos ou acompanhados, como que é possível tornar a vida de alguma forma boa? Pastor, não é bom que esteja só. Estamos sozinhos, estamos sozinhos como? Então como é que a gente faz para ser bom? Como que a gente faz para a vida ser boa? Conscientizando-se, guarda essa palavra, que todo encontro é, na verdade, o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Todo encontro nada mais é do que o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Ou seja, não é uma fusão de subjetividade. Não é uma fusão personal, existencial, não. É uma intersubjetividade. Continua um sujeito. E a gente faz com que essas subjetividades se encontrem. Isso é um intercâmbio subjetivo. É uma intersubjetividade. A gente não se transforma num. A gente não penetra a existência do outro e o outro penetra a nossa existência. Não. É uma intersubjetividade. Esse encontro não é o que gera plenitude no ser humano. Esse encontro gera um hiato na solidão. Gera uma interseccionalidade na solidão. Ele interfere cronologicamente o poder da solidão em nós. Irmão, ninguém vai ensinar isso na igreja para você. Isso é profundo e é fundamental para a existência. Quando eu falei na outra live que o outro não tem poder para gerar plenitude em mim, não tem poder para gerar plenitude em mim, porque ele não cabe dentro de mim totalmente. Nossos números são diferentes. Não há no outro o suficiente para gerar plenitude em mim. Lembra que eu citei Eclesiastes 3:11? Calma, não entre em crise, que eu deixo tudo mastigadinho para as minhas ovelhas. Calma, você vai entender direitinho. Eu vou lembrar vocês o que eu falei na semana passada. Eclesiastes 3:11, nós vemos o Criador dizendo assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. O que o texto está dizendo? Que Deus nos cria finitos com uma interioridade infinita porque eterna. O nosso mundo interior jamais será vasculhado plenamente. O nosso universo interior é maior do que os multiversos desse planeta.
Nós nunca alcançaremos algo no humano para trazer plenitude a esse eterno que nos habita. Deus, porque eterno, nos criou e colocou dentro de nós a ideia da eternidade, de modo que só algo eterno pode preencher o vazio eterno que nos habita. E onde é que entra o outro, pastor? O outro, ele não entra para acabar com a minha solidão, com o meu vazio. Ele me ajuda a arrefecer o poder da solidão em mim. Nele eu esqueço um pouco do meu vazio. Nele eu tenho um tempo de descanso. Nele eu tenho um tempo de repouso. Aí aqui eu relembro a vocês o que eu já ministrei. Existem pessoas que são pessoas fontes nas quais a gente se alimenta, e existem pessoas que são pessoas ilhas nas quais a gente descansa. São pessoas tão grandes em nós que quando a gente está com elas, naquele período, a gente esquece o mundo. A gente esquece todas as outras coisas. A gente esquece que a gente tem problema. A gente esquece que a gente está de luto. A gente esquece que a gente foi desempregado. A gente esquece que a gente está doente. A gente só pensa no prazer de estar com aquela pessoa. Só que aquilo é um hiato da solidão. Logo, logo, essa pessoa vai para o lado dela e a gente vem para o nosso e a gente se encontra com a nossa angústia de novo. Aí, dependendo da nossa saúde interior, a gente pode se tornar alguém dependente da outra pessoa, viciada na outra pessoa. Aí o que acontece? Nossas relações se tornam chiclete. A gente fica pegajoso, porque a gente não quer largar mais, porque ela nos faz esquecer do nosso vazio, da nossa solidão, nos faz esquecer dos nossos problemas. Nela a gente coloca o nosso prazer. O que acontece? A gente não quer largar mais. Aí as relações se tornam sufocantes, se tornam possessivas e adoecedoras. O que acontece? A pessoa ilha não suporta, vai embora. A pessoa fonte não suporta, vai embora. E a gente perde, porque doentes, gente preciosa na nossa vida. Eu não entendo porque fulano foi embora, eu não entendo porque fulana me deixou, eu não entendo porque você sufocou. E por que você sufocou? Porque você fez dela remédio. Você fez dela uma droga para te livrar da droga de vida que você está vivendo. Eu não estou falando só de relação de amor, estou falando de relação de amizade, estou falando de relação de ovelha-pastor, que tem ovelha que é possessivamente dependente de pastor, gente que não consegue dar um passo, bancar a própria vida sem consultar alguém. Então toda a relação de quem não lida bem com a solidão porque não está bem consigo é possessiva, é chiclete, é sufocante. Só que essa pessoa não entende isso. A gente castra a liberdade do outro. A gente não deixa o outro respirar da gente. A gente quer que o outro pense na gente como a gente pensa nele. Que seja tão atencioso conosco como a gente é com eles. Só que se as nossas saúdes não são semelhantes, um vai ficar mais ligado do que o outro. Não quer dizer que o outro não está ligado. É que o outro é menos dependente. O outro é mais saudável. O outro, portanto, é mais desapegado. Está dando para entender como é que a coisa funciona? Então, como é que a gente torna a vida boa se de qualquer jeito a gente está só? Primeiro, nos conscientizando que mesmo quando eu estou com a pessoa que eu mais amo no mundo, eu não estou me confundindo com ela. Eu estou vivendo uma intersubjetividade. Eu estou dando um stop temporário na solidão. Um stand-by na solidão.
Então, quando eu falo de hiato, pastor, o que é dar um hiato na solidão? O hiato é quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas quando você divide a sílaba, elas vão para sílabas diferentes. Tu pega a palavra, por exemplo, dá um hiato aí, saúde. A e U juntos. Mas quando você vai separar a sílaba, o sa fica numa sílaba e o U vai para outro. Elas se separam. Então, o encontro humano é um hiato na solidão. A gente se encontra, mas chega uma hora que a gente tem que se separar. E nós voltamos para nós. Nós voltamos para o nosso travesseiro. Nós voltamos para a nossa dor. Nós voltamos para a nossa adversidade. Nós voltamos para a nossa solidão. E qual será o poder dessa solidão em nós? Será a proporção da saúde da relação que eu tenho comigo mesmo. Entende? Por que alguns lidam bem com solidão e outros não? Gente, tem gente que lida absolutamente bem com solidão. Tem gente que conseguiria viver sozinho a vida toda. Tem gente que quando está bem, quando está sozinho, não sente falta de nada, de coisa alguma. Não, esse cara é doente, essa menina é doente. Não. Ele pode ser uma pessoa absurdamente saudável. De modo que o encontro dessa pessoa não é uma necessidade, é um presente que ele se dá. É um presente que ele dá ao outro quando se relaciona com o outro. Não é encontro de necessidade nem de dependência. É um encontro de vida. Entende? Quando que o desequilíbrio vem? Quando alguém é absurdamente dependente e o outro desapegado. O dependente acha que o desapegado não se importa, o desapegado não ama, o desapegado, e o dependente diz, não, mas eu estou dando demais, eu estou dando demais. Não está dando demais. Você está dando não a proporção do amor que você sente pelo outro, mas acredite, você está dando a proporção das carências que você tem. E o outro dá a proporção das carências que tem. Não, porque ele não tem carência. Ele dá por amor, ele dá por liberalidade, ele dá por generosidade. Bom é quando esses dois saudáveis se encontram. E aí eles vivem uma relação absurdamente leve. Essa relação tende a durar para sempre, com equilíbrio e com absoluta saúde. Isso não é utopia. Isso é vida na palavra. Está aqui, na palavra. Pois bem, o encontro, portanto, une duas pessoas que, mesmo unidas, nunca chegarão a serem as mesmas. Guarda isso. O encontro une duas pessoas que, mesmo unidas, nunca, jamais chegarão a ser as mesmas. Continuarão a ser uma subjetividade única e intransferível, que quando se encontra, vive uma intersubjetividade. Então, eu tenho que passar pela vida com essa consciência. Pô, estou aqui com o meu melhor amigo. São duas subjetividades se encontrando. Daqui a pouco elas se separam. Eu estou casado com a mulher que eu amo demais. É o encontro de duas intersubjetividades que se encontram na cama, que se encontram em alguns propósitos, mas você continua sendo um dentro de si, ela continua sendo outro dentro dela, ela tem seus sonhos, tem seus pensamentos, tem suas angústias, você tem as suas, nós estamos vivendo duas ou uma intersubjetividade. Então, isso é muito tremendo, irmãos. Mas eu tenho certeza absoluta que tem um monte de vocês que estão perguntando assim, mas pastor, e o tornar-se-ão ambos uma só carne? Peguei o senhor.
pegou não, fica tranquilo. Quando a Bíblia diz que nós nos tornaremos uma só carne, você pode interpretar de algumas formas. A gente se torna uma carne quando a gente está no ato sexual, quando nós nos interpenetramos. Então nos tornamos uma só carne. Você vê que a biologia feminina e a biologia masculina se completam certinho. Hoje tem a questão do homossexualismo, tal, que se tornou comum, mas que não é natural. Na natureza foi feita, o homem e a mulher encaixam certinho. A genitália do homem, a genitália da mulher, elas encaixam certinho. Então elas se completam, se tornam uma só carne. Essa é a primeira interpretação. A outra interpretação é que tal palavra, ambos se tornarão uma só carne, é uma questão espiritual, é uma questão transcendental. Ser uma carne é ser como Deus. Como Deus é? Deus é 3 em 1. Nós somos, no casamento, 2 em 1. Aí, como eu já falei na outra live, Deus é 3 em 1. Quem é capaz de explicar cabalmente, irrefutavelmente a Trindade? Que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito. Como é que você explica isso? É muito complicado, não é? Então, mas a gente já explicou isso para vocês, mas eu volto a explicar. Quando a gente vai em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, falei sobre isso outro dia. Nós lemos lá o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Essa palavra único aí, de Deuteronômio 6,4, é a palavra Ekades. Ekades, que significa unidade composta. O Senhor nosso Deus é a unidade composta Senhor. Essa palavra Ekades é o único Deus, único, é unidade composta, é a mesma palavra do Gênesis, que traduzida é uma só carne. E ambos se tornarão Ekades, uma só carne. O Senhor é Ekades. Dá para entender? Ou seja, sou uma carne composta por duas subjetividades que nunca serão uma plenamente. Mistério, né, irmão? A Bíblia é maravilhosa. A palavra que é traduzida por Senhor no Gênesis, criou Deus os céus e a terra, Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que é plural. Ekades é unidade composta. Uma só carne é unidade composta. Então, quando a Bíblia diz, Neil, você vai ser uma só carne com a Andréia, sim, uma unidade composta. É como eu falei na outra live, você pega uma uva, é uma unidade. Você pega um cacho de uva com 10 uvas, continua sendo uma unidade. Uma uva, um cacho de uva, uma unidade composta. Então, eu preciso entender isso, irmão, porque se eu não entendo que o encontro é só um hiato na solidão, como eu acabei de falar para vocês, eu vou me tornar uma pessoa chata. Eu vou me tornar uma pessoa possessiva. E eu vou jogar sobre o outro um fardo que ele não vai poder carregar. Que fardo é esse, pastor? Me fazer feliz. Me completar. Trazer plenitude para minha alma. Trazer gozo para minha vida. Gozo pleno. Ele não vai conseguir.
ela não vai conseguir. E você pode perder amizades preciosíssimas. Você pode perder o amor da sua vida. Você pode perder gente preciosíssima. Eu tenho visto gente, amados, assim, perder amizades que não se perderia jamais, mas jamais. Eu tenho visto gente perder o homem da vida. Eu tenho visto gente perder a mulher da vida. Que depois que perdeu, passou por muitas mãos e nunca mais achou plenitude. Nós só temos uma vida para viver. E não podemos permitir que o nosso amor adoeça, como eu falei nas outras lives. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor adoecido gera uma carência na gente tão grande que a gente vai transportar para o outro a obrigação de suprir essa carência. Ele não vai conseguir. Gente, eu sou casado, dia 3 de setembro eu completo 33 anos de casado. Minha mulher é minha melhor amiga. Eu sou o melhor amigo da Andréia, sabe? Mas para mim é muito fácil ver quantas angústias minha esposa carrega no peito. Tá tudo bem, amor? Não tô bem, amor, tô bem. Não tô bem não, mas daqui a pouco eu vou estar legal. Pô, como é que ela não tá bem se ela tem o melhor marido do mundo? Como eu posso não estar bem se eu tenho a melhor esposa do mundo? Como ela pode não estar bem se ela diz que não tem do que reclamar de mim? Como eu posso de vez em quando não estar bem se eu não tenho do que reclamar? Eu não melhoraria minha esposa em nada. Mudaria nada. Casaria com ela de novo, do mesmo jeitinho, não mudaria nada. Mas mesmo assim, às vezes nós estamos deitados um do lado do outro, uma angústia no peito, um vazio no peito, que a gente nem compartilha. E porque a gente ama, e quando a gente ama, a gente aprende a desenvolver diálogos que independem de palavras. A gente olha para o outro e sabe que o outro não está bem. Mas como que não está bem, pastor? Se a gente gera plenitude, não gera não. Não gera não. Nem o marido gera, nem a esposa gera, nem os filhos geram. Pastor, eu mato e morro pelo meu filho. Continua com carência depois que eles nasceram. Continua com angústia depois que eles nasceram. Ninguém gera plenitude na gente, só Deus. Tremendo, né, gente? Fala a verdade. Muito tremendo. Eu amo a palavra me ensina demais a respeito da vida. O que a gente faz mais, pastor, para a gente ter uma vida boa? Acredite no que a Bíblia diz e, sobretudo, acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. Ela diz que você é só, acompanhado ou não. Ela diz que se a gente é só de qualquer jeito, a gente tem que aprender a se relacionar conosco mesmos. Se a gente não aprende, a gente transfere para o outro a obrigação de nos fazer felizes. Ele não pode, a gente se torna pegajoso, a gente se torna dono. A gente passa a escrever um script para a vida do outro. Você agiria de uma forma e acha que ele vai agir da mesma forma, mas ele é completamente diferente de você, principalmente nas suas carências. Então ele não vai responder ao script que você escreveu para ele. Então você vai viver frustrada, vai viver frustrado. Só quem ama com amor desapegado não escreve script para o outro. Respeita o outro no que ele quiser sentir, como ele quiser se comportar, quando ele quiser fazer, quando ele não quiser fazer, quando ele quiser aparecer, quando ele não quiser aparecer. Quando a relação é assim, ambos só se dão porque se amam. Porque a relação é um presente da vida. Acredite na Bíblia. E mais. Acredite no que a Bíblia diz a teu respeito.
O que a Bíblia diz a teu respeito e a nosso respeito? Aqui eu trago à sua memória Filipenses 4,13. Qualquer crente sabe Filipenses 4,13 de cabeça. O apóstolo Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós todos conhecemos esse versículo. Posso todas as coisas. Repete aí comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai. Naquele que me fortalece. Então, naquele que me fortalece eu posso tudo. Inclusive, viver bem na solidão. Com a solidão. Acompanhado pela solidão. Puxa, pastor, mas isso é tão difícil, não é o que me ensinam na igreja. Na minha igreja me dizem que basta que eu aceite a Jesus Cristo, que todos os meus problemas serão resolvidos. Basta que eu aceite a Jesus Cristo, que eu serei plenamente pleno. Basta que eu aceite a Jesus Cristo. É mentira para você. Pleno é aquele que conhece seus vazios e aprende a lidar com eles. Vou repetir. Anota e faz um stories. Pleno é aquele que conhece os seus vazios e aprende a lidar com eles. Então, o ser humano pleno é aquele que administra bem os seus vazios. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, disse antes no versículo 11, não digo isto porque por causa de necessidade. Olha só, porque já aprendi, olha, é um aprendizado, a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Então, no versículo 12 ele diz, sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas. Por que ele pode todas as coisas? Porque eu aprendi a contentar-me. É um aprendizado. Então Paulo é aquele camarada que passou pela vida absolutamente só. E ele está dizendo, problema nenhum, eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a lidar com a multidão, aprendi a ser rejeitado pela multidão, aprendi a ser chicoteado pela multidão, aprendi a ser idolatrado e ser tratado como Deus pela multidão, e nada disso adoeceu a minha alma. Aprendi a contentar-me. Então, a gente aprende a lidar com a solidão também. Sem reduzir o outro a um remédio, sem transferir para o outro a obrigação de me fazer feliz, porque isso é impossível, e sem me auto-enganar com essa possibilidade. Agora, para a gente caminhar para o fim, falta 15 minutos. Olha que coisa linda de novo. Essa palavra, aprendi a contentar-me, olha que coisa linda. Essa palavra contentamento, que Paulo diz aí, nesse versículo 11, aprendi a contentar-me, no grego é a palavra autarkeis. Autarkeis. Traduzido literalmente, autossuficiência. Paulo está dizendo, eu achei em mim o suficiente para gerar plenitude, não, para administrar os meus vazios, para administrar minha solidão, para administrar minhas angústias. Esse termo autossuficiência, preste atenção, era um termo muito comum, muito utilizado pelos filósofos estoicos, aqueles com os quais Paulo se encontrou na Praça da Grécia. Lá em Tarso, tinha um grande centro filosófico, onde os estoicos e os epicureus se encontravam regularmente. Foi para eles que Paulo falou sobre o Deus desconhecido, lembra? Lá nesse centro filosófico de Tarso, os filósofos estoicos falavam muito sobre autarques, sobre autossuficiência. Autossuficiência é o que eles diziam buscar através da filosofia. O que eles esperavam alcançar com a filosofia? Autossuficiência.
E o que é autossuficiência? Tem a definição de autossuficiência. Autossuficiência, anota aí, gente, é o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. O que é autossuficiência? O que é autarquis? É chegar a um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias, pelas adversidades externas, não têm permissão de perturbar a tranquilidade do íntimo do indivíduo. Olha que coisa linda, irmão. Paulo está dizendo, eu aprendi a contentar-me. Ou seja, cacei o poder, cacei a autoridade que as emoções geradas pelas situações adversas tinham de me adoecer, de tirar a minha paz. Paulo é aquele camarada que diz, nada me aborrece. Paulo era inatacável. Paulo é aquele cara que passava bem por qualquer situação. Nada o desesperava, cara. Ele vê todo mundo desesperado, todo mundo arrancando o cabelo, todo mundo se matando, todo mundo deprimido, todo mundo ansioso, todo mundo... E ele tá equilibrado. Autarques. Paulo chegou a um ponto que ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas angústias. Paulo conseguia extrair gozo da angústia. Quando ele estava angustiado ele sentia prazer. E ele foi quem disse, quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte. Autarques. Eu diria para você que poucos seres humanos chegam aí. Mas todos os seres humanos têm isso como possibilidade no Evangelho. Ele diz, aprendi a contentar-me e por causa disso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, ele está dizendo que esse contentamento não vem pelo saber filosófico, antropológico, psicológico, psicanalítico ou de qualquer outro estudo humano. Vem pelo conhecimento da palavra. Gente, eu estudei pra caramba na minha vida. Eu estudei tudo da área humana. E olha que eu não entro numa faculdade, deve ter aí uns 20 anos. Mas até os meus 35 eu estudei para bolsa. Tem banco e academias abertas, estudando tudo na área de humana. Eu estudei filosofia, estudei psicanálise, eu estudei sexualidade humana, eu estudei humanismo, existencialismo, convergência entre psicanálise e filosofia. Eu fiz terapia de casal, de família. Eu fui conhecer o ser humano porque eu queria conhecer essa matéria-prima com a qual eu trabalho. A teologia não me deu isso. Então, há quem se encante demais com ela, mas eu não. Eu me encantei pelo humano. E depois de estudar tudo que eu estudei, eu aprendi que tudo que eu estudei é questionável pela palavra. E eu me preocupo muito com os que idolatram o saber humano. Para mim, todo mundo que idolatra saber humano ainda não é maduro na palavra. Porque quando você conhece a palavra de fato e de verdade, toda letra passa a ser só letra. Porque você conheceu a palavra de Deus. Então, eu quero conhecer tudo, sobretudo a palavra de Deus. Porque é nela que vem esse tal contentamento. Esse contentamento, Paulo fala que alcançou, foi um vocábulo que o próprio Platão utilizou quando ele se referia a um indivíduo que tinha alcançado plenitude, aquele camarada que alcançou tudo que queria,
Aquele camarada que não faltava mais nada em instância alguma. Ele diz, esse sujeito alcançou autarques. Sócrates, seu discípulo, também usou essa palavra. Sócrates definiu um homem rico como sendo aquele que se contenta, aquele que alcançou autossuficiência, aquele que alcançou a riqueza da natureza. Paulo diz, eu alcanço naquele que me fortalece. Então aqui vai uma palavra, irmão, para você que é crente carnal. Para mim, o crente carnal é um bobo. Porque já que é crente, seja crente de verdade. Deixa de ser esse meia boca, um pé na igreja, um pé no mundo. E agora os crentes militantes, os crentes pós-modernos, só no mundo e não na igreja. Você que acredita que evoluiu porque saiu da igreja, você que acredita porque adotou uma ideologia do presente século, nem abre a palavra. E acredita que evoluiu porque estudou filosofia, porque estudou sociologia, mas é um analfabeto bíblico. Você é alguém que não tem amor próprio, você é um mané. Porque é na palavra que a gente alcança esse autarquês aqui. Eu falo com toda autoridade, porque tem aqui, ó, psicólogo me ouvindo que tem vazio abissal dentro do peito. Tem doutor em filosofia aqui me ouvindo, tem mestre em psicanálise me ouvindo, tem professores pós-doutorados me ouvindo que carregam angústias fenomenológicas dentro, porque o nosso saber não traz autarques, nem plenitude na gente. A nossa psicologia serve para o outro, não para nós. Nosso saber serve para o outro e não para nós. Quantas vezes você, psicólogo, está aqui me ouvindo? Ó? Quantas vezes você, pastor, está aqui me ouvindo? Você está sentado aqui, ó, e o teu paciente ali, ó, no divã, falando da vida dele, das suas angústias. E quantas vezes ele está falando dele, mas na verdade parece que você está se ouvindo, porque você está vivendo a mesma angústia que ele. E lá dentro você é terrível, meu Deus, eu estou vivendo a mesma coisa. Aí, quando ele acaba de falar e quer te ouvir, você dá conselhos maravilhosos para ele. Ele sai feliz da vida do consultório, do gabinete, e você continua na tua angústia. Por quê? Porque a gente sabe tudo o que tem que fazer, às vezes faz, e a angústia permanece. Não tem jeito. Viver é administrar angústias. Viver é administrar sofrimentos. Como eu já citei aqui, citando Cristo, e é uma palavra que para mim é emblemática. É melhor sofrerdes fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Porque é melhor sofrerdes fazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Ou seja, não existe na vida a opção não sofrer. Ou a gente sofre fazendo bem, ou a gente sofre fazendo mal. Não existe a opção não sofrer. Existe a opção que escolha como que você vai sofrer, fazendo bem ou fazendo mal. Não sofrer não existe. Então quem é o bem-sucedido? É o que administra melhor seus sofrimentos, é o que administra melhor a sua solidão. É aquele que alcança autarqueis. Paulo afirma nesse texto que a fé agora possui sobre si, que ele possui em si, o capacita a encarar qualquer obstáculo, humano ou não, como algo possível de ser vencido. Posso todas as coisas. Eu posso na solidão, eu posso na angústia, eu posso sozinho. Não há nada que me possa parar. Essa fé que faz ele acreditar que nada pode pará-lo é que o faz declarar que não fugirá de oponente algum. Ele é categórico. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, como vocês podem ver, gente, os empecilhos, as adversidades da vida, dos inimigos, que porventura tem parado um homem de Deus, ou que tem poder de parar um homem de Deus, não estão fora dele não, estão dentro dele. Aqui, ó. Por isso Jesus diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como quem diz,
Resolva-se com o teu si mesmo. Ponha ele no seu devido lugar. E depois me segue. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, nem me seguindo dará certo. Amém, meus amados irmãos. Eu sei que vocês estão impactados aí com a palavra. Estou impactado também. Essa palavra me abençoa demais. Eu vou parar por aqui. Faltam 3 minutos. Na semana que vem, eu continuo com essa mesma palavra. Como que a gente faz, então, para fazer a vida valer a pena? Conscientizando-nos que todo encontro é o desenvolver de uma intersubjetividade. Só isso. A gente nunca se torna a mesma pessoa. Segundo, precisamos acreditar no que a Bíblia diz a nosso respeito. Diz que a gente pode todas as coisas, porque está diante de nós a possibilidade de viver autarqueis. E a gente só pode viver isso em Deus e na palavra. Coisa maravilhosa. Semana que vem a gente volta. Peço a vocês que compartilhem essa palavra. Se você tem Facebook, tem canal no YouTube, tem Stories, sugere essa palavra. Tanta gente precisa ouvir isso, gente. Estamos tão machucados nas nossas relações que a gente nem acredita que dá para se relacionar saudavelmente. Mas dá para se relacionar saudavelmente. Se a gente se reconcilia com a gente mesmo. Tá bom? Depois eu vou falar sobre essa reconciliação com a gente mais lá para frente. Mas na semana que vem a gente volta nessa mesma palavra. O que fazer se sozinho a gente está só e acompanhado a gente está só. Como é que a gente faz para transformar a vida numa vida boa, tá bom? Essa palavra daqui a pouquinho já vai estar no meu canal do YouTube. Ela não fica aqui no GTV. Vai para o canal do YouTube e você pode assisti-la a partir daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 horas na madrugada você já pode reparti-la. Compartilha e abençoe. Bom, fiquei sabendo que para os nossos vídeos ficarem lá nos tops, a gente precisa curtir. Então, quando você estiver nos meus canais, curta, vai curtindo tudo. Curtiu. Tem sempre um ou outro que dá dislike e tem pessoas que estão na rede para dar dislike em tudo. O cara é doente. Mas se você foi abençoado, dá like, para que essas lives possam ir lá para cima, para que mais pessoas possam ver, tá bom? Então entra lá no meu canal, dá like em tudo que você vê, entra aí no GTV, tem um monte de vídeos, curte tudo, para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho de vocês, conto com as suas orações, que Deus possa abençoá-los, dar a cada um de vocês a graça de viver autarqueis e, através dela, possam ser felizes e fazer gente feliz. Deus abençoe, boa noite, até terça-feira. Beijo no coração, até lá.